Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, transmitido através do canal do NEP Paulo de Tarso. Nós continuamos a nos debruçar sobre a terceira parte dessa obra, terceira parte que nos conduz ao estudo das leis morais. Nós já iniciamos o 10º capítulo, esse 10º capítulo que tem o título da Lei de Liberdade. Portanto, estamos estudando as questões referentes à nossa liberdade e hoje nós nos concentraremos nas questões que vão de 843 até 850. Essas questões compõem o item livre-arbítrio. É um item maravilhoso de ser estudado, é um dos principais pontos da doutrina moral colocada, apresentada pelo Espiritismo e, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta essencial para o nosso progresso espiritual. Muito bem, antes de iniciarmos então o nosso estudo, convido os queridos amigos nesse momento a nossa prece inicial. Vamos todos nós então fechar nossos olhos em um instante de silêncio interior. Vamos trazer às nossas mentes a imagem do Divino Amigo Jesus e vamos pedir a Ele que esteja próximo de cada um de nós nesse momento, nos protegendo, nos intuindo, para que possamos aproveitar bem o conteúdo de O Livro dos Espíritos, para que possamos conhecer mais e, assim, compreender o nosso papel na atual encarnação. Assim, amado Mestre, nós estamos confiantes de que, entregues ao seu Evangelho e aos ensinamentos dos Espíritos superiores, através das obras de Allan Kardec, seremos pessoas, trabalhadores mais eficientes aqui na Terra, auxiliando no progresso de toda a humanidade, começando pelo nosso próprio. Então, Senhor, nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós continuamos agora o estudo da Lei de Liberdade. Nós apreciamos já o início desse estudo e percebemos que Allan Kardec começou a estudar a liberdade humana partindo da liberdade natural e nos levando a refletir a respeito das nossas restrições de convivência. E nós tivemos já a apresentação, já sentimos um pouquinho do sabor de imaginarmos a liberdade de pensar, tivemos o estudo sobre a consciência, sobre o pensamento, e agora nós estamos chegando ao momento de estudarmos o livre-arbítrio. O livro dos Espíritos, nessa questão do livre-arbítrio, como nós poderemos perceber nessas questões que vão de 843 até 850, ele nos leva a pensar a união da nossa faculdade de pensar com a faculdade de agir. E nisso é que se dá o livre-arbítrio do espírito. Sempre que falamos a respeito de livre-arbítrio, nós temos essa união de duas faculdades, portanto, a faculdade de pensar e a faculdade de agir. Bem, podemos já nos encaminharmos então para a questão de número 843, que é a questão que dá abertura a esse estudo e que já nos apresenta essa concepção de livre-arbítrio logo como ponto de partida. Então, Kardec pergunta se o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. Aí a gente vai começar a entender agora essa expressão livre-arbítrio. Será que o homem tem livre-arbítrio de seus atos? A resposta diz: se o homem tem liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E a gente sabe que uma máquina ela é projetada, ela é preparada para executar uma função determinada.
E é justamente isso que nós não queremos pensar a respeito do homem. O homem não é um ser pré-programado para coisa alguma. O homem tem, então, liberdade de pensar e liberdade de agir. Nessas duas liberdades é que nós encontraremos essa faculdade, essa função, se assim o quisermos, chamada de livre-arbítrio. Então, o livro dos Espíritos estabelece, agora, já como ponto de partida, né, para a gente que está estudando o livre-arbítrio, que por possuir a liberdade de pensar, o homem detém igualmente a liberdade de agir. Portanto, o livre-arbítrio opera como a capacidade de traduzir a vontade do pensamento em realização concreta. E agora, já aqui ainda como ponto de partida, a gente vai começar a perceber que essa questão do livre-arbítrio, ela é uma questão que precisa de um grande entendimento, ela precisa de muita paciência para que a gente possa construir esse conceito e entender bem esse conceito que nós estamos construindo junto com o Livro dos Espíritos. Porque, a princípio, quando a gente lê essa questão 843, num primeiro relance, pode parecer que o livre-arbítrio é uma faculdade entregue por Deus e que ela está dada em sua completude. Como, por exemplo, a faculdade que nós temos de enxergar ou de falar. Quando nós nascemos e enxergamos ou falamos, nós já temos essa faculdade e elas estão prontas, essas faculdades estão prontas. Nós podemos nos comunicar através da fala, nós podemos enxergar e temos essas faculdades. Com o livre-arbítrio, nós veremos que isso não se dá da mesma forma, porque na questão 844, Kardec pergunta se o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento. E eu vou me adiantar um pouquinho nessa resposta agora, para a gente poder construir a ideia por detrás dessa faculdade que é o livre-arbítrio. Vejamos a resposta que nós temos na questão 844, porque aqui nós veremos que o livre-arbítrio começa a se construir como um conceito um pouco mais amplo, né? A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Então, já nessa primeira frase, a gente tem uma ideia que expande a nossa concepção de livre-arbítrio colocada na resposta da questão 843. Porque agora, o livre-arbítrio não é só pensamento, não é só ação. O livre-arbítrio precisa da vontade. Então, ele é um conjunto de algumas faculdades do ser humano. O ser humano pode pensar, pode agir e pode, através do seu pensamento, ter aquilo que nós chamamos de vontade. Então, olha só. Se tiver vontade de fazer, o homem tem liberdade de fazer. Mas tudo isso nasce no pensamento. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, acho que a gente conseguiu já perceber, nessas duas questões, que há uma questão de formação do pensamento, de fortalecimento da vontade e de capacidade de ação. Em tudo isso que a gente leu em duas questões. Então, eu preciso ser capaz de pensar em algo, eu preciso ser capaz de ter vontade de realizar aquilo no que pensei, e eu preciso ter uma capacidade física de ação para com aquilo. A gente pode colocar num exemplo assim, muito, é, muito cotidiano, um exemplo muito rápido para a gente entender as limitações
que são postas para o livre-arbítrio. Aqui Kardec fala a respeito de uma criança e a gente pode comparar com a vida adulta. Eu, como um adulto, eu posso pensar em comer um ovo frito, para a gente não pensar num alimento muito mais elaborado, né? Eu posso pensar nisso, eu posso ter vontade disso, e aquele ovo pode estar na minha geladeira, aí eu vou lá. Então, pensei nisso, tenho vontade, a minha vontade me move à realização, eu vou lá, preparo, frito e me alimento. Vejam, né, que se eu pensar, mas a vontade não me mover, eu não vou até lá. Se a vontade estiver presente, mas o meu pensamento estiver em outros lugares, estiver em outras tarefas, também não acontece. Então vejam que o livre-arbítrio é formado pela. Eu posso ter o pensamento e a vontade, mas a vontade não ser suficientemente forte para me levar à ação. Então vejam que o livre-arbítrio ainda assim está operante no pensamento, está operante na vontade, está operante na ação. Ele se concretiza na união dos três, mas ele está operante tanto no pensamento quanto na vontade quanto na ação, mesmo que não se concretize na ação, né, de fritar e me alimentar. Mas o livre-arbítrio está sendo utilizado o tempo todo. Isso num adulto. Numa criança, já teremos certas limitações para essa mesma questão. A criança pode pensar que quer o mesmo alimento que o adulto quer, o ovo frito, mas ela não terá condições ainda de prepará-lo. Claro, depender da idade da criança e tudo mais, né? Mas ela não terá a, a capacidade de colocar a sua vontade e o seu pensamento em ação. Então, a ideia que nós queríamos construir, apresentando essas duas questões de uma vez, assim, logo no início, é a seguinte: o livre-arbítrio não é uma faculdade pronta desde o nascimento do espírito. E agora eu estou me referindo de fato ao nascimento do espírito e não mais da reencarnação, né? Quando a gente reencarna, nós somos espíritos, reencarnamos aqui na Terra, somos espíritos com uma longa jornada espiritual. Então já temos diversas reencarnações vividas anteriormente. E temos uma certa experiência já que foi construída através dessas reencarnações, através de muitas lutas, através de muitos trabalhos, através de muito aperfeiçoamento já realizado, tanto nas questões materiais quanto nas questões espirituais. Nós, assim como o Espírito Emmanuel escreve na obra O Consolador, na questão 131, nós viemos de diversas reencarnações trabalhando, lutando, sofrendo, aprendendo e ganhando experiências que se traduzem, que são trazidas para a atual reencarnação. E ainda assim, o nosso livre-arbítrio começa limitado pelo corpo físico de um bebê. Ele tem uma certa limitação ali quando nós estamos encarnados. O bebê, com o recém-nascido, ele não tem pensamentos elaborados. Ele tem a sua atividade mental restrita ao seu instinto de se alimentar, né, de estar ali vivo, presente junto aos pais, aos protetores. Depois, conforme essa criança se desenvolve, seu livre-arbítrio vai ganhando condições de ação. Assim o é também com o espírito imortal. Quando nós deixamos a condição de princípio inteligente para nos tornarmos espírito com E maiúsculo, nós tivemos uma parcela de livre-arbítrio, digamos assim, proporcional à nossa condição de seres primitivos. Hoje, a nossa parcela de livre-arbítrio é proporcional à condição de espíritos em um mundo de provas e expiações. E, ao mesmo tempo, nós vamos percebendo que o nosso livre-arbítrio, ele, portanto, não é pleno.
Nós não temos capacidade de realização de tudo aquilo que nós pensamos e de tudo aquilo que nós temos vontade. Mas, ainda assim, o livre-arbítrio nós podemos considerar da seguinte forma: ele não é pleno para todas as nossas realizações, mas ele está proporcionalmente posto ao nível de tudo aquilo que a gente precisa e de tudo aquilo que a gente já conquistou em nossa caminhada espiritual. Porque há pouco, é preciso pensar isso, meus amigos, porque há pouco tempo nós pensávamos a respeito de preparação do espírito, aqui mesmo no estudo de O Livro dos Espíritos, né? Quando víamos, por exemplo, na segunda parte, as questões da reencarnação, nós víamos que existem os planejamentos reencarnatórios. Então, existe um certo tipo de planejamento, existem também as reencarnações compulsórias, como nós falamos, né? O espírito não quer reencarnar, mas ele precisa, então recebe aquele empurrãozinho, né, da providência divina e reencarna para a sequência da sua marcha de progresso, de aprendizado. Então, notemos que a vida aqui na Terra, ela é uma mescla de livre-arbítrio e de uma dose de determinismo que a providência divina coloca na nossa existência para que a gente possa ganhar essa experiência da reencarnação de forma proveitosa e conquistarmos assim a nossa perfeição, pouco a pouco. E isso está também na questão 132 do livro O Consolador, do Espírito Emmanuel. A questão é justamente essa: se existe determinismo e livre-arbítrio ao mesmo tempo na marcha humana. E sim, a resposta é sim. Eles coexistem na vida humana. Eles se entrelaçam para que o espírito possa progredir. Então, o Espírito Emmanuel explica que o determinismo é, é absoluto quando nós estamos operando nas camadas mais baixas da evolução. Aquele espírito que encarna nos primeiros homens primitivos está totalmente entregue ao determinismo, porque ele é guiado por instintos, ele é guiado pelas leis mais brutas da natureza. E depois ele vai progredindo e o livre-arbítrio vai se ampliando conforme ele adquire educação e experiência. Isso são palavras do Espírito Emmanuel, que para nós que estudamos a doutrina são muito claras. Esse ensinamento para a gente é um ensinamento que aprofunda muito a questão do livre-arbítrio. É mais ou menos, vamos trocar, né, a imagem da jornada, da imensa jornada espiritual, por uma imagem muito comum das nossas vidas cotidianas. Um bebê, uma criança de 1 ano, por exemplo, nós colocamos essa criança naquele cercadinho, que é um cercadinho de plástico, muito bem amparado num chão fofinho para que ela não se machuque. Nós colocamos para ela dentro desse cercadinho alguns brinquedos que ela não consegue colocar na boca e engolir, alguns brinquedos de tamanho bom, brinquedos macios que não vão machucá-la, e nós deixamos essa criança brincando dentro desse cercadinho com tranquilidade, porque a gente sabe que aquele cercadinho não vai machucá-la. Essa é a grande mescla de livre-arbítrio e determinismo que nós temos da providência divina em nossas vidas. Deus é Pai. Quanto mais crianças espirituais nós somos, quanto menos evoluídos, quanto mais primitivos, nós temos um planeta, sim, primitivo, rude no seu aspecto físico, que pode nos causar, sim, incômodos ao corpo, que é um corpo também mais rústico, próprio para enfrentar aquele mundo, mas é o nosso cercadinho de crianças. Depois, o nosso cercadinho se aprimora um pouco, assim como para uma criança que vai para um parquinho, um escorregador, uma gangorra, e é para nós o mundo de provas e expiações. Nós vamos vivendo aqui nesse cercadinho um pouco maior, ainda agora com um pouco mais de liberdade material, e a gente observa isso nos nossos dias hoje.
Nós já acho que podemos ser comparados a adolescentes espirituais, né? Não estamos na idade madura ainda do espiritualismo na Terra, mas estamos chegando lá, acredito, né? Essa é uma opinião própria. Acredito que estamos saindo, de modo geral, da puberdade espiritual para chegarmos na idade madura, aquela idade em que nós entendemos de fato quem é o nosso Pai, o que Ele espera de nós, a educação que Ele nos deu, passamos a honrá-lo, Pai Celestial, ao qual eu me refiro, obviamente, nesse momento, né? Maturidade espiritual, e nos colocamos na execução daquilo que Ele nos orientou. Já passamos pela idade da revolta com o Pai, da incompreensão, e estamos, como humanidade, agora nos encaminhando para essa compreensão. Então, estamos aí, lidando com esse mundo material e agora com um olhar um pouco mais distante, um pouco para um horizonte um pouco mais distante, que nos dá um pouco mais de sabedoria e um pouco mais de livre-arbítrio para escolhermos e não sermos tão assim aprisionados pela questão do parquinho, né? A criança não quer sair do parquinho, a criança quer continuar no parquinho, ela quer continuar no videogame, ela quer continuar se divertindo com aquilo que melhor a entretém no seu imediatismo pueril. E nós estamos aprendendo a vencer essas condições todas. E quanto mais experiência, quanto mais educação a gente adquire, maior o nosso âmbito de ação, maior a nossa competência em obrar, em atuarmos no bem, em sermos eficientes em nossas vidas, não apenas no âmbito material, mas também no âmbito espiritual. Bem, e só para a gente fechar essa questão de pensarmos o livre-arbítrio como algo que nós construímos no decorrer do tempo, ainda vale uma, um comentário do Espírito Emmanuel, ainda na questão 132 do livro O Consolador. Emmanuel ainda nos adverte que sim, há o determinismo, que há o livre-arbítrio, mas que acima dos dois ainda tem as determinações divinas. Ainda tem o cuidado da providência divina, que analisa o tempo todo o determinismo que foi posto para a existência de cada um de nós, o modo como nós usamos o livre-arbítrio e o que virá na sequência. Então, nós não temos algo totalmente fechado, né? Nós temos sim o campo das experiências em aberto, o campo do determinismo em aberto, porque são muito bem ali coordenados pela providência divina para que aconteça apenas o melhor para os seus filhos. Somos exatamente ainda usando a imagem do parquinho. Nós colocamos a criança em um ambiente seguro, mas estamos de olho. Estamos vendo o que ela está fazendo, o que ela está realizando. E qualquer desvio um pouco mais brusco da rota, daquilo que a criança deveria ou não fazer, recebe o cuidado, o amparo, o socorro, a orientação dos adultos. E assim acontece com a providência divina para conosco, né? Criança no parquinho pode estar usando ali sua vontade, seu pensamento, a sua capacidade de ação. Mas a partir do momento que ela excede, ou a partir do momento que ela está tímida demais, o adulto intervém para que ela possa ganhar experiência, para que ela possa ganhar liberdade, né? Amplitude de suas ações, de seus pensamentos, de sua vontade. É uma belíssima passagem essa do início, né, do estudo do livre-arbítrio. Mas retornemos à questão de número 844, porque essa questão ainda tem elementos muito bons para o nosso estudo. Então, já passamos, né, pela informação de que precisa pensar, precisa ter vontade para agir. Primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto. E aqui um comentário que a gente precisa entender o que está sendo escrito na questão 844. Então, livre-arbítrio também tem relação com a vontade, ele é sim proporcional ao desenvolvimento das faculdades, como nós já exemplificamos, né? Então, essa capacidade não é plena desde o nascimento,
ela se desenvolve e muda de objeto à medida em que as faculdades e a inteligência amadurecem. Então, o livre-arbítrio não é algo estático, mas acompanha o desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais e morais. Já fomos comparados a crianças. Então, pensemos que essas faculdades, o livre-arbítrio se desenvolve também no sentido de que um espírito em mundo de provas e expiações não tem a mesma liberdade de ação, de pensamento, que um espírito superior em um planeta celestial, como é o Cristo, por exemplo. Não há restrição de um corpo físico, não há, bom, diversos tipos de restrições, né, que nós temos em um mundo de provas e expiações e que não tem lá. Então, olha só, a liberdade se desenvolve, o livre-arbítrio se desenvolve na medida em que nós mudamos de objeto. O objeto de uma criança são os seus brinquedos. O objeto da juventude é o futuro que virá, é o imediatismo dos relacionamentos juvenis. O futuro da juventude é a vida adulta. O objeto da vida adulta é outro. O objeto da vida adulta é a formação da família, é a profissão, enfim, são outros objetos. O objeto da nossa maturidade espiritual que estamos tentando conquistar não é o mesmo objeto que nós temos na infância do espírito. Não somos mais aqueles espíritos que pensam na Terra Prometida como sendo, de fato, um campo material. A Terra Prometida não é um lugar no planeta Terra. A Terra Prometida é para nós uma posição espiritual melhor. Só para a gente citar um pouquinho a mudança de objeto, né? Então, o reino de Deus para nós é toda a criação, mas o reino dos céus, só para a gente fazer uma diferença, né, uma distinção, mas o reino dos céus é aquele que começamos a construir em nós mesmos hoje. Vejam como que a maturidade espiritual tira o reino dos céus do futuro distante e o coloca como algo a ser construído a partir de agora. O objeto mudou. Eu sou um espírito mais maduro. Entendo que preciso construir em mim o reino dos céus. Então, eu passo a construir esse reino em mim em cada uma das atitudes do meu dia a dia. O objeto muda. A minha maturidade espiritual muda. Não sou mais escravo das coisas materiais e agora eu tenho um grau de ação dentro do meu livre-arbítrio que se expande naturalmente, mesmo estando encarnado em um mundo de provas e expiações. Talvez eu já esteja criando em mim a condição de um espírito regenerando para hoje, embora encarnado em um mundo de provas e expiações. Então, essa mudança de objeto que se observa no indivíduo é muito importante, porque é através da mudança de foco, da mudança de objeto, da mudança de desejo, da mudança de consciência, para a gente que estava estudando agora há pouco, né, da mudança de pensamento, da mudança da readequação da vontade, que a gente é, aprimora as nossas faculdades e que a gente vai ganhando esse campo mais amplo para a nossa ação. Então, o indivíduo passa a decidir sobre questões mais sérias de sua vida no desenvolvimento de valores morais, de responsabilidades sociais, de conscientização espiritual. Então ele já é completamente diferente da criança no parquinho, do adolescente escolhendo faculdade, namorado, emprego. Não, ele é completamente diferente. Ele é a pessoa que tem o objeto da sua vida como sendo um objeto espiritual, e é nisso que se vai se dando o desenvolvimento das faculdades. Né? E que ele vai equilibrando e colocando o pensamento em concordância com o que a sua idade reclama e com o amadurecimento espiritual que ele vai realizando em si mesmo. Muito bem. Então, meus amigos, agora nós temos esse olhar mais amplo, esse olhar geral, esse olhar
pouco mais detalhado a respeito do que é o livre-arbítrio, e podemos continuar agora com Allan Kardec, a partir da questão 845, a explorar essas ideias. Porque aqui a gente teve uma primeira apresentação do livre-arbítrio como um conceito que precisa ser entendido, e agora Allan Kardec começa a analisar alguns obstáculos para o exercício do livre-arbítrio. E o primeiro obstáculo que Allan Kardec coloca é um obstáculo interno, são as predisposições instintivas, porque nós dissemos agora há pouco que a nossa vida é uma mescla, é uma mistura de determinismo e de liberdade, de livre-arbítrio. Agora, Kardec cita as predisposições instintivas como quem nos diz: olha, nós trazemos alguns instintos próprios do corpo, próprios do espírito, que são da nossa condição humana. Então, nós temos aqui a contraposição instinto-livre-arbítrio, como que um limita o outro, né? Aí a resposta diz que as predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar. Portanto, as restrições do nosso livre-arbítrio são restrições autoimpostas. Essas restrições não são impostas pela natureza, ou por Deus, ou por um planejamento reencarnatório. As predisposições instintivas, a princípio, são ou melhor, são autoimpostas. Depende do adiantamento do espírito. E então essas predisposições podem levar o espírito a atos repreensíveis ou não, dependendo daquilo que o espírito se coloca a realizar, né? Porque não há arrastamento irresistível. Uma vez que se tem, olha aqui, ó, vontade de resistir. Então, o livre-arbítrio se traduz diante, né, dessa questão dos instintos, nessa frase que está ao final aqui. Lembrai-vos de que querer é poder. O livro pede para que a gente retorne à questão 361. Tá? Então, querer, a questão 361 fica de dever de casa para todos nós, assim que terminarmos o estudo de hoje, né? Então, querer é poder. Aqui nós temos, então, nessa comparação de livre-arbítrio com o instinto, uma relação de forças que nós temos em nós e que precisam ser trabalhadas. Precisam ser trabalhadas. O meu instinto me leva para um caminho, mas eu tenho o poder do meu pensamento, o poder da minha vontade e o poder da minha ação. E então é pura responsabilidade minha usar do livre-arbítrio que me confere poder de resistir às predisposições instintivas que eu trago comigo enquanto espírito e de fazendo uso disso reafirmar para mim mesmo, né, que não há arrastamento irresistível quando se exerce a vontade. E esse é um exercício para o nosso dia a dia, é tentarmos olhar para nós mesmos e jamais usarmos aquela antiga frase, né, que diz assim, eu nasci desse jeito, né? Ou então outras frases do tipo, eu já estou muito velho para mudar, cachorro velho não aprende truque novo. Aquelas coisas que a gente ouve, né, com muita frequência aqui no planeta Terra e que a gente precisa urgentemente mudar a nossa concepção a respeito dessas ideias, porque nós somos espíritos progredindo. E nós precisamos entender que sim, as faltas e os erros que nós cometemos no passado repercutem na nossa existência hoje, e muitas vezes, sim, essa, o efeito, né, de nossas escolhas no passado, às vezes causa uma certa obstrução do nosso caminho, portanto, ele limita o nosso livre-arbítrio. E que quanto maiores são os nossos erros, mais prolongada é a nossa tarefa de tentar vencer os obstáculos que a vida vai nos impondo.
mas e talvez, portanto, mais longo o período que nós teremos que ter de resistência a esses instintos. Mas o passado não dominará muito tempo o nosso presente se nós realmente estivermos conscientes de que a escolha é nossa. Na medida em que o pensamento é ativo, na medida em que a vontade está presente, a escolha é nossa, nós escolhemos. E cada vez que vencemos um pequeno obstáculo, certamente a providência divina se alegra conosco. Já tem a famosa frase, né? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. Então, essa é a história do filho pródigo, inclusive. Então, é a nossa força de vontade aliada ao nosso pensamento e à nossa capacidade de ação que, que vão nos reconduzindo, vão fazendo de nós espíritos melhores o tempo todo. A doutrina espírita nos aponta aqui para a ideia de que o futuro está em nossas mãos e as nossas facilidades para o bem, que todos nós temos algumas já, aumentam inclusive na razão direta dos nossos esforços para praticarmos. Então, nos esforços internos e na ação efetiva, né, no bem, nós vamos nos reeducando e nos colocando em posições cada vez melhores. Então, há o conflito instinto e livre-arbítrio? Existe. Mas através da vontade que nós já estudamos aqui, ainda que de passagem, em outros pontos do livro, a vontade pode redirecionar o nosso caminho para que a gente viva melhor, né? Então, o livre-arbítrio tá preservado, mesmo diante das predisposições instintivas. O importante é isso. Questão 843. Agora, de uma de um obstáculo interno, que são os instintos, a um obstáculo físico, né? E mais ainda íntimo nosso. Influência do organismo. O organismo não tem nenhuma influência sobre os atos da vida? E se essa influência existe, ela não prejudica o livre-arbítrio? De novo, né? Um obstáculo ao livre-arbítrio seria o organismo? E aí a gente tem agora mais uma restrição ao livre-arbítrio. Bom, então, resposta. É inegável que a matéria, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Isso é notório. Nós temos leis, inclusive, do campo material, leis no Brasil, que levam em consideração predisposições orgânicas para julgar certas atitudes dos homens, das mulheres, dos seres humanos em geral, né? Então, sim, isso existe. Então, a sequência da resposta diz que nos mundos menos materiais do que a Terra, as faculdades, olha aqui, se desdobram mais livremente, mas essa é uma condição que a gente tem que conquistar, como a gente está insistindo desde o início do estudo, né? Porém, o instrumento não dá a faculdade. A faculdade, meus amigos, está no espírito e não no instrumento. No item 10 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se está estudando a respeito da cólera, por exemplo, nós lemos que o corpo não dá a cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios, porque senão nós não teríamos nem mérito e nem responsabilidade, nem mérito das conquistas, nem responsabilidade a respeito de nossas faltas. Não é o corpo que dá cólera, não é o corpo que dá os vícios, não é o corpo que dá a raiva. Não. O espírito é quem atua. E o espírito pode mudar essas coisas quando há uma vontade firme para isso. É uma instrução do espírito Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda esse espírito Hahnemann escreve que o homem não se conserva vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Sempre o homem tem o poder de corrigir-se. E é aí que se dá o livre-arbítrio. Nesse poder que o homem tem de lidar contra as influências, até mesmo do seu organismo.
O homem pode fazer isso. Segue a resposta dizendo: além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Então, nós temos faculdades diferentes, né? Faculdades morais e faculdades intelectuais. Temos um exemplo na sequência. Tendo o homem o instinto de um assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto, como nós lemos no Evangelho, né? Não os seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Então vejam, né? Aqui as faculdades intelectuais, aquelas que me levam a pensar naquilo que eu quero, ao caminho que eu gostaria de seguir, as faculdades morais que vão colocando contrapeso ali, dentro do próprio pensamento, a vontade, dirigindo para o caminho correto, para o caminho que se deveria, de fato, trilhar. Então, nós temos essa distinção. É como se a gente fosse pensar naquela imagem do anjinho bom, o anjinho mau falando conosco, né? Na nossa consciência profunda, o anjinho bom, e o anjinho mau naquela questão, nas questões mais imediatas da vida material, da vida dos prazeres, por exemplo, né? Então, é uma distinção que a gente precisa fazer porque a gente pode ter o instinto de um assassino, o instinto de fazer o mal, em qualquer outro nível que não do assassinato. Esse instinto pode estar em nós, mas existe o contrapeso. E o livre-arbítrio navega entre os dois. É a força da vontade que determina, que decide para qual lado a gente vai estar pendendo, né? Para qual dos dois caminhos dessa bifurcação em nossa existência nós estaremos trilhando. O importante é não nulificarmos o nosso pensamento, deixando vencer apenas o corpo, apenas as questões imediatas. Dar mais atenção ao corpo é esquecer as faculdades morais. Então vejamos, né, que nossas faculdades morais elas estão sim diretamente ligadas, proporcionalmente ligadas ao nosso grau de progresso. No entanto, toda vez que nós tendemos ao bem, da mesma forma como nós temos muitas vezes algumas influências infelizes do plano espiritual, toda vez que tendemos ao bem, o contrário acontece. Nós nos ligamos a espíritos bons que querem o nosso progresso, que nos ajudam a decidir bem. Então, quanto mais nós nos dirigimos ao bem, mais nós crescemos em inteligência, em instrução, em moralidade e ganhamos assim maior grau de liberdade para agir e nós vamos assim progredindo na questão do livre-arbítrio também. Então, resumo, né? Existe influência do organismo? Existe influência do organismo. Isso não é rechaçado, né, pela doutrina espírita. No entanto, prejuízo do livre-arbítrio existe só para aquele que não exerce a sua vontade, só para aquele que nulifica seu pensamento, só para aquele que não exerce o seu livre-arbítrio, só para aquele que não quer exercer o seu livre-arbítrio, que não quer analisar, que não quer pensar, que não quer escolher e que se deixa levar pela influência do organismo. Aí o livre-arbítrio também passou a ser uma faculdade que nós escolhemos, olha só, né, não colocar em prática. Questão 847. Agora a gente tem um outro problema ainda do âmbito corpóreo, né? E a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aberração das faculdades, a limitação das faculdades agora e o livre-arbítrio. Agora vejamos como que segue a resposta, né? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer. Desde então, já não tem liberdade. Então, claro que se o espírito reencarnou em um corpo que não lhe dá uma condição cerebral
o cérebro desse corpo não funciona bem e, portanto, não tem condições de concatenar pensamentos, ele então pode estar nesse momento parcialmente, ou melhor dizendo, temporariamente privado do seu livre-arbítrio. Ele está muito mais perto naquela condição do espírito em infância ou do estado de infância, que traz um livre-arbítrio muito mais limitado. Se não tem a capacidade de pensar, se não tem a sua inteligência na sua melhor condição, ele tem a sua liberdade privada. Essa aberração, né, essa privação, constitui muitas vezes, e aqui eu faço um destaque muito, é, muito evidente para a expressão muitas vezes, porque não diz todas as vezes, mas diz muitas vezes. Essa aberração muitas vezes constitui uma punição para o espírito que tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Então, que nós não olhemos para esses quadros com aquele olhar de quem diz: olha lá, um espírito recebendo punição. Muitas vezes é isso, outras vezes não. Então a gente não nos cabe julgar por que está acontecendo aquilo com esse espírito que está encarnado. O nosso papel diante dessas ocorrências é outro. A gente já vai tratar desse papel loguinho, agora mesmo na sequência. Pode esse espírito, por exemplo, nascer no corpo de um idiota, de novo aqui, né? O cuidado com o vocabulário, né? O vocabulário da época de Kardec, não usamos mais hoje. Como pode nascer no corpo de um déspota ou de um escravo, e o mal rico no de um mendigo? Oh, perdão. Como pode o do déspota nascer no corpo de um escravo e o do rico no de um mendigo? Então, essas coisas podem acontecer, podem acontecer. Na maioria das vezes acontecem, mas a gente não pode julgar. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência, está aí a ação da matéria. Então, por que que a gente grifou essa parte? Porque o espírito sofre, o espírito ainda tem consciência, o espírito ainda tem livre-arbítrio. O espírito está restrito por causa da matéria. Ele não está restrito em sua faculdade espiritual, na faculdade do livre-arbítrio. Inclusive, quando esse espírito se desdobra do corpo físico, no sono, ele sabe o que está acontecendo com ele, muitas vezes. Ele percebe que o seu corpo é limitado. Então, é a vivência de uma expiação para esse espírito, que no momento em que está na matéria tem o seu livre-arbítrio sim limitado, mas enquanto faculdade, o livre-arbítrio continua com ele. É importantíssimo que nós notemos isso, porque nós não podemos mais entender que, estudando o Espiritismo como nós temos estudado, nós espíritas não podemos mais entender que Deus, em algum momento, nos tira o livre-arbítrio. Isso não acontece jamais. A nossa capacidade de escolha, mesmo em casos mais sérios como esses, em que a inteligência não se manifesta por limitações físicas, orgânicas, o espírito ainda tem o seu livre-arbítrio. Agora imaginemos em condições com condições menos restritivas. Por exemplo, eu tenho uma enfermidade que me restringiu bastante, mas estou acamado, por exemplo. Mas eu ainda tenho meu livre-arbítrio. Eu escolho como eu vou agir dentro dessa situação em que eu vivo. Eu tenho uma ruína financeira, mas ainda tenho meu livre-arbítrio que me leva a agir moralmente ou não dentro da minha ruína financeira. Relacionamentos difíceis. As pessoas difíceis estão comigo e eu digo assim: ah, são inimigos do passado, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Agir com o meu livre-arbítrio no amor para com essas pessoas que estão junto comigo. O livre-arbítrio, meus amigos, sempre está com o espírito em seu grau de progresso. Isso que a gente precisa se compenetrar e ter consciência. Bom, só para a gente comentar um pouquinho essa questão, o Espírito Emmanuel tem um item que tem o título Alienação Mental no livro Religião dos Espíritos. É um comentário justamente a essa questão número, a
a questão número 373 de O Livro dos Espíritos. E ele vai falar um pouquinho a respeito dessa questão da aberração das faculdades, né? E dizendo realmente que muitas vezes espíritos que por muito tempo estiveram empenhados no mal voltam ao corpo e estão encarcerados corporeamente, né? Mas Emmanuel escreve que essa é a única terapêutica possível para certos graus de doença a certos espíritos. A volta ao corpo em uma reencarnação que ele descreve como sendo uma reencarnação redentora, porque é uma preciosa etapa de tratamento para a condição dessas crianças. E aí Emmanuel nos dá aquilo que a gente deve fazer diante dessas pessoas. Ele escreve: Todos vós, desse modo que recebestes no lar anjos tristes, olha como é que Emmanuel os descreve: anjos tristes. Todos que recebestes no lar anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam, na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. E nós temos um papel essencial diante dessas pessoas. Então, sim, Emmanuel associa a alienação mental a resultados de desvios espirituais no passado, mas ele diz que isso é um estágio de parada obrigatória para a reestruturação das energias da alma e que nós que recebemos esses espíritos aqui temos uma responsabilidade profunda para diante deles, porque não fazemos uso de nosso livre-arbítrio sozinhos, nós fazemos uso em sociedade, já estudamos a lei de sociedade, né? Nós temos uma responsabilidade social do uso do nosso livre-arbítrio, não apenas individual. Fica aqui a reflexão, ok? Questões finais, questão 878. Servirá de desculpa alguns atos reprováveis devidos à embriaguez? Então, veja só, é, a embriaguez também é um obstáculo ao meu livre-arbítrio. A pessoa que está embriagada não pensa com clareza, não escolhe com nitidez, não age da melhor forma como poderia. Então eu digo, ó, não estava no pleno uso das minhas faculdades, então não tenho responsabilidade daquilo que fiz. Certo? Errado. O livro dos Espíritos diz não, porque então voluntariamente a pessoa se privou da sua razão. Voluntariamente ela se embriagou. E por que ela fez isso? Para satisfazer paixões brutais. Então ela usou do seu livre-arbítrio para se embriagar. Ela abriu mão de suas faculdades, ela abriu mão do seu bem-estar, ela abriu mão do seu raciocínio quando escolheu embriagar-se. Ali se fez o seu livre-arbítrio. Então isso não é desculpa, não serve de desculpa para o que fez. Ao contrário, ao invés de uma falta, comete duas. Primeiro, porque escolheu se embriagar, abrindo mão de suas faculdades, e depois fez o que fez, não estando no uso pleno das faculdades que Deus lhe deu. Então, lembremos, né? Essa questão nos leva a raciocinar, a refletir que o livre-arbítrio é anterior a todas as nossas ações. Ele está no íntimo das faculdades do espírito. Portanto, essa questão da embriaguez ou de qualquer outra escolha infeliz nesse sentido, né, do uso de qualquer tipo de, de droga, de qualquer tipo de recurso que nos leve à perda do livre-arbítrio, é feita anteriormente às consequências do ato depois, né? Eu escolhi me embriagar antes. Eu escolhi antes as atitudes que me levavam ao desequilíbrio. Então, não, é dupla falta, né? Dupla falta.
Questão 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? Espíritos primitivos, né? Vamos entender assim: o instinto ou o livre-arbítrio? Kardec volta a essa questão, querendo nos encaminhar para o íntimo, né, do espírito. O instinto. Então, na situação de selvageria, o que predomina é o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. É o que a gente falava da criança, né, no cercadinho do parquinho. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu que és mais esclarecido que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem é pelo uso de seus atos. Então, nós concluímos aqui com Kardec que a questão 849 nos dá um direcionamento e ela tem uma função muito específica aqui nesse texto, que vem como uma espécie de conclusão, principalmente se a gente pensar na sequência da questão 848 e da questão 849, se a gente pensar nessa sequência das duas questões. Porque a questão 849, enfim, coloca a questão da responsabilidade de forma extremamente clara para o uso do nosso livre-arbítrio, não é? 848 eu me embriago e agora eu tenho uma desculpa para aquilo que aconteceu, né? Eu tive atos reprováveis porque me embriaguei. Eu estava embriagado. Isso serve de desculpa? Não. Dupla falta. Duas faltas. Responsabilidade para as duas faltas. Portanto, mesmo no estado de selvageria onde o instinto predomina, há responsabilidade dos atos. Que tipo de responsabilidade? Proporcional ao progresso espiritual daquele que faz uso do livre-arbítrio em estado primitivo. Para nós, a responsabilidade é maior, porque a gente já sabe o que o álcool faz, a gente já sabe que ele vicia, nós já sabemos que ele é porta de abertura para outras drogas, nós sabemos que não há dose segura, nós temos todas as informações, então o grau de responsabilidade é nosso. Tanto para o uso do álcool, quanto do tabagismo, quanto de outras substâncias, quanto nos excessos que nós cometemos nos diversos campos de ação da nossa existência. Responsabilidade do poder que temos, do prazer que sentimos, das posses que detemos e assim por diante, todos os âmbitos da existência dos conhecimentos que nós detemos e como nós coordenamos esses conhecimentos em nossa existência, na administração de nossas imperfeições, egoísmo, orgulho, assim por diante, a responsabilidade é nossa, sempre nossa. Então, concluindo, né? Questão 849 traz essa conclusão de que para a vida terrena sempre há responsabilidade de nossos atos e que ela é proporcional ao nosso progresso espiritual e ao uso do livre-arbítrio que nós fazemos dentro dessa faixa de progresso. Então, aqui a justiça divina dentro do uso do livre-arbítrio, né? Última questão, amigos. E a posição social não é muitas vezes obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Agora, a questão da vida social como possível obstáculo para o livre-arbítrio. É sim, ela é sim. O mundo tem as suas exigências. É sim, às vezes, obstáculo à liberdade dos atos. Gostaria muito, né, de visitar a Grécia, de visitar as pirâmides do Egito, né? Mas a minha posição social, infelizmente, no momento não permite. O mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. É claro que eu coloquei um exemplo aqui muito tranquilo, né, a respeito do meu desejo por algumas viagens. Existem outros mais imediatos que também não podem ser contemplados para muitas pessoas, né? Outros até mais necessários do que a futilidade das viagens que eu citei agora, né? Mas é só para a gente ilustrar. Deus é justo e leva tudo em conta. Deixa-vos, entretanto,
a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. E essa última questão é a conclusão perfeita para o nosso estudo de hoje, porque ela aponta realmente o caminho que deve ser posto por nós na utilização do nosso livre-arbítrio. Nós ainda temos a responsabilidade, dentro da condição social que nós vivemos, de empregarmos esforços, todos os esforços, para vencer os obstáculos. Em qualquer tipo de realização, mesmo naquelas mais necessárias, tem pessoas que não têm acesso direto à sua alimentação, à saúde, a saneamento básico, a transporte. Muita gente tem essas dificuldades. Elas precisam esforçar-se para vencer. Claro que precisam. O que não nos tira a responsabilidade de sermos caridosos, nós que temos um pouco mais de recurso. É uma mescla, né? Uma mistura de esforços dessas pessoas para vencer as dificuldades que o mundo impõe e de nós que temos um pouco mais de recursos de sermos caridosos para ajudá-las. Esforço e responsabilidade na lei de sociedade. O livre-arbítrio de quem detém mais pede para que a pessoa seja caridosa. Tratamos há pouco tempo aqui no nosso estudo, né? Prova da riqueza é a prova da caridade. A prova da miséria é da resignação e da paciência. Então, a pessoa se esforça para tentar sair daquilo enquanto outros também a auxiliam. Esse é o mundo ideal, né? Proposto pelo Evangelho. Então, os entraves decorrentes da posição social fazem parte das provas educativas do espírito. E eles vão cessando à medida que o progresso moral elimina as desigualdades artificiais criadas pelo homem. Então, a gente precisa ter esse olhar mais amplo, né, em relação à vida terrena. Então, meus amigos, nós podemos encerrar o estudo de hoje dizendo que fatores como o nosso organismo, ou a posição social, ou alguma limitação, né, do nosso corpo, podem oferecer alguns obstáculos, alguns entraves, mas não anulam a liberdade de escolha nem a responsabilidade do esforço que nós temos que ter para vencer os obstáculos da nossa atual encarnação. O livre-arbítrio é uma faculdade espiritual de escolher e agir, inseparável da responsabilidade. Sim, ele se desenvolve gradualmente. Pode ser limitado por condições físicas ou sociais, mas nunca é totalmente suprimido, salvo em casos de perturbação mental extrema, como nós vimos hoje. Instintos e influências externas, influências espirituais, podem sim dificultar a nossa marcha, mas não anulam a nossa liberdade de resistir ao mal. Por isso, quanto mais esclarecido o homem, maior a sua responsabilidade diante de seus atos. E essa relação entre amadurecimento da inteligência e amplitude da liberdade de pensar e agir é notável na doutrina espírita e altamente consoladora. Sabemos agora que a sabedoria divina dá liberdade proporcional à capacidade de ação no bem. Pensemos nisso. Encerro com uma passagem do Espírito Emmanuel, ainda na questão 132 do livro Consolador. Escreve Emmanuel: estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. É assim que nós trabalhamos o nosso livre-arbítrio, nós espíritas. Então, muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs, pela companhia em mais um estudo. Muito obrigado pela paciência em acompanhar comigo o Livro dos Espíritos até essa altura da obra, em que já encaminhamos para a sua parte final. E eu deixo então mais uma vez o meu fraterno abraço e os votos de muita paz a todos. Nos vemos em breve.